Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa trilha da gestão de conflitos sem sofrimento. Essa vai ser a primeira aula de uma sequência de 4. E se você está chegando agora, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, que a gente compartilha muito conteúdo de competências e habilidades de liderança que vão preparar você para liderar em qualquer terreno. E na primeira aula de hoje, deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês, nós vamos aprender a diferença entre conflito e confronto. Então, o conflito é bom ou o conflito é ruim? Qual é a diferença entre conflito e confronto? Será que é a mesma coisa? Qual é a origem do conflito? Como é que ele se forma? Quando que eles deixam de ser construtivos? E nós vamos entender a etapa de evolução do velocímetro que vai do diálogo ao ataque. Como é que você identifica essas etapas e lida com cada uma delas? Para quem não nos conhece, eu sou Sabrina Amaral, psicóloga de formação, hipnoterapeuta clínica e coach da mente. E essa que vocês estão vendo aí na foto ao meu lado é a Leila Santos, a minha parceira, e juntos nós idealizamos o método Líder 4x4, que prepara você para liderar em qualquer terreno. Mas vamos ao que interessa. Conflito é bom ou é ruim? Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, meus pais me educaram para ser uma pessoa obediente, uma criança que não causa confusão, que não discute, que não discorda, não é? Então, a criança boazinha é aquela que concorda com tudo, que evita os conflitos. Então, fica um paradigma de conflito ser um negócio de pessoas que são briguentas, que são mal-humoradas, mas a realidade é que o conflito ele pode sim ser muito construtivo. Como assim, Sabrina? Bom, eu trouxe aqui uma definição de várias, né? Esse aqui é o Pierre Weil, ele é o autor do livro Corpo Fala, você já deve ter ouvido falar dele. E ele diz o seguinte: o conflito é uma situação de tensão, resultado do atrito de forças que podem ser opostas ou mesmo incompatíveis, como opiniões, hábitos, atitudes, necessidades, desejos, enfim. Quando eu tenho uma perspectiva e você tem uma perspectiva diferente, é claro que isso vai gerar um antagonismo. E esse antagonismo vai gerar um conflito. Então, não existe pessoas que pensam igual em todas as circunstâncias. O conflito ele faz parte dos nossos relacionamentos. E qual que é a diferença do conflito positivo e do conflito negativo ou confronto? Que eu vou trabalhar aqui com essas duas semânticas, tá? Conflito. No conflito você tem uma explanação de ideias, então eu estou vendo uma coisa, eu tenho um determinado posicionamento, uma opinião e eu vou contar para você o que eu estou vendo. No confronto, eu já venho de maneira mais diretiva e eu quero impor as minhas ideias, como se o meu jeito de ver a situação fosse o único jeito correto e possível para tal. Existe ainda um foco na solução. Quando eu estou no lugar do conflito, eu quero contribuir. Então eu vejo o problema como um todo, mas eu quero chegar lá na frente onde a gente vai estar com tudo resolvido, com tudo bem endereçado. E já no confronto eu tenho foco na disputa. Eu quero ganhar de você, eu quero provar o meu ponto de vista, não importa o que aconteça. No conflito, você tem uma melhoria no desempenho do grupo. Vamos pensar nos 4 tipos de DISC? Se você tem um dominante, um influente, um estável e um analítico, e os 4 juntos estão vendo e analisando um mesmo problema, a solução vai ser muito mais criativa e muito mais rica, mais consistente do que se tivesse alguém pensando igual ou com as pessoas ali discordando de tudo o tempo todo. No confronto, você tem uma piora do desempenho do grupo, porque as pessoas estão tão preocupadas em bater boca umas com as outras que elas esquecem daquilo que é importante, que é resolver o problema. E por isso que você tem no conflito mais inovação, mais criatividade e mais solução de problemas. Conversa muito com o conceito da segurança psicológica, em que você tem a segurança para se expressar, para discordar da pessoa. Se você não assistiu a nossa aula sobre erro, inovação e segurança psicológica, eu vou deixar o link para aparecer em algum card aqui para você dar uma olhada depois. E no confronto você tem exatamente o contrário. Você tem estresse, você tem insatisfação, você tem desconfiança e as pessoas não conseguem achar algum ponto de convergência, tá? Muito bem. E por que ocorre o confronto ou o conflito negativo? Tem várias possibilidades e explicações do porquê que eles surgem, e eu separei aqui 3 vieses cognitivos principais para você avaliar a origem de um conflito. O primeiro é em relação à expectativa frustrada. Veja essa chart do Armandinho, que bonitinha, né?
ele fala assim para a mãe que não entende quando ela diz para ele: você me desapontou. Porque afinal de contas, quem criou a expectativa foi ela e não ele. Nós, seres humanos, criamos expectativas em relação à atitude dos outros, a posturas e a posicionamentos. E quando a gente acredita que essa expectativa ela precisa acontecer e eu tenho que fazer daquela determinada maneira, isso me frustra. E quando frustra, você tem ali um conflito instaurado, tá? Diferenças de personalidades. Vamos falar de novo dos tipos psicológicos no DISC? Se você pegar um dominante, que tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, com foco em resultado, e pegar um influente, que tem um perfil mais de olhar para as pessoas, de pensar como elas vão se sentir a respeito daquilo, e os dois estão resolvendo um problema, eles vão ter ideias de solucionar aquilo de maneiras diferentes. Então, as diferenças de personalidade também impactam na origem do conflito. E essa imagem bem tradicional já foi vista aí de muitas formas. Eu tô olhando aqui um número de cima, quem tá na direita vê o 6, quem tá na esquerda vê o 9, e eu acredito que aquilo é uma realidade, porque é o que eu tô vendo, os meus sentidos estão apontando, a minha forma de interpretar a realidade está apontando para aquilo. Então eu não abro espaço para perceber outras perspectivas, porque eu acredito que aquilo é o que está de fato acontecendo. E quais são os sinais de que o conflito começa a ficar negativo ou confronto diretamente? Você tem interrupções constantes na fala do outro, então eu não consigo ouvir o que a pessoa está me dizendo. Você vai ver na aula 3 a questão dos sabotadores da escuta, a gente vai explorar isso bem a fundo e você vai identificar os seus e como lidar com eles. Vem comentários cheios de uma carga afetiva, uma carga emotiva, de irritação, de sarcasmo, de frustração, de tristeza, enfim, esses comentários, eles não são objetivos e contributivos, eles vêm com uma carga emotiva que vai impactar na discussão. Existem acusações mútuas entre as pessoas porque elas não entendem a questão. Então eu acho que o problema é com você, você acha que o problema é comigo e a gente fica ali naquela treta que não vai levar a gente a lugar nenhum. Existe uma rigidez de opinião e de resistência. Então, se eu acredito que o meu ponto de vista é o certo, eu não vou ceder 1 milímetro para que você possa me convencer do contrário. E aí as coisas começam a tomar uma proporção um pouco mais pessoal. E eu vou usar de sarcasmo, de ironia, daquele humor que é muito inadequado e gera na gente ali desconforto, sentimentos de humilhação, de exposição. Nada disso é bom, não é mesmo? Existe também uma escuta parcial, então eu escuto o que você está me falando, mas eu recorto só um pedacinho da sua fala, que vai provar um ponto de vista que eu estou querendo dizer e não vou contextualizar em nada do que está no entorno da tua fala. Eu simplesmente pesco aquele pedaço e ignoro completamente o restante. E existe muita disputa de poder, porque afinal de contas, quando o confronto ele fica negativo, ele vira ali uma queda de braço e eu quero ganhar, custe o que custar, tá? E quais são os tipos e percepções do conflito? São 3. Primeiro, eu tenho um conflito que ele é evidente. Então, eu discordo de você, você discorda de mim, a gente tem consciência do porquê, das causas e das condições. Aí você tem um conflito que ele é sentido. Sabe quando você está numa reunião e fica aquele climão, né? O ar tá tão pesado, tá tão tenso que quase dá para você pegar e começa a vir ali umas falas de hostilidade, você fica frustrado em relação a algumas coisas. E por fim, você tem o conflito que é oculto, ou porque você não vê mesmo, às vezes ele está evidente para várias pessoas, mas para você não está, ou ele está evidente para você e você simplesmente não quer lidar com aquilo, então você nega, você vai falar assim, não, imagina, não tem conflito nenhum aqui é assim, a gente só não concordou em um ponto ou outro, mas não tem nada para ser resolvido. Então é esse conflito que fica oculto. Bom, aí nós temos o velocímetro, já que a gente está numa trilha 4x4, vamos conhecer qual que é o velocímetro que vai do diálogo ao ataque, tá? Então, no diálogo, eu tenho uma fala que ela é cordial, ela é adequada, e eu tenho um olhar de empatia para a fala do outro, eu sou assertivo na forma de colocar os meus argumentos, eu sou objetivo, eu sou racional, é o melhor cenário. No debate, existe ali algumas diferenças que são mais destacadas, elas são mais diferenciadas. Os argumentos continuam a ser consistentes, contributivos, porque existe um desejo de resolver o problema.
Quando a temperatura sobe um pouquinho, já vira uma discussão. A discussão ela está no limiar do que pode ser bom e do que pode ser ruim, porque as diferenças elas ficam ainda mais evidentes, você tem polarizações, né? Então eu estou no extremo oposto aqui, você no extremo oposto do lado de lá. Os argumentos eles perdem a qualidade, então eu não falo uma ou duas coisas, eu falo 50 coisas de maneira atropelada e eles é como se a quantidade substituísse a qualidade da argumentação. E existem falas de generalizações. Por exemplo, você nunca escuta o que eu tenho para dizer. Você sempre age dessa forma, parece que só você tem razão. Então essas generalizações, elas também não levam a gente a uma boa resolução. E aí a coisa sobe um tom, né, gente? A velocidade sobe mais um pouquinho e vem a disputa. Você simplesmente não escuta o que o outro está dizendo, desconsidera completamente a ideia do outro e não admite voltar atrás. Então você precisa cada vez ocupar mais espaço, invadindo um espaço ali que não é seu, às vezes é um espaço do outro. E vem ali o penúltimo degrau, que é o da desavença. Aí acabou-se, né? Tá todo mundo irritado, nervoso, já levantaram o tom de voz, estão gesticulando bastante, às vezes pode vir até uns tapas na mesa, um apontar de dedos de um para o outro, e os argumentos ficam emocionais e ofensivos. Eu preciso já trazer a minha opinião, desqualificando o outro, invalidando o outro, usando assim elogios ou falas que são pejorativas. E a minha postura fica cada vez mais rígida. Eu não vou arredar o pé 1 milímetro, porque isso significa que eu estou perdendo, que eu estou sendo subjugado e dominado, e isso é inadmissível. E por fim, o último nível do velocímetro é o ataque. E aí eu tenho um desejo de fato, partir para cima do outro, de pular no pescoço dele, de onde já se viu, eu não admito que você fale comigo nesse tom. E não importa mais se tá climão, se vocês estão batendo boca, se aquilo virou uma disputa e a solução ficou lá atrás, já perdemos, desconectamos, aquilo importante é ganhar. E quando eu ganho, eu tenho uma satisfação, um gosto de falar assim, tá vendo só? Provei meu ponto e você tá errado e eu tô certo. Pra quê, né? Vamos combinar? Para que isso, gente? A solução ela pode ser dividida. Ela pode ter opiniões diferentes, mas ela pode ser igualmente rica quando você tem todo mundo dando um espaço para colocar aquilo que pensa, aquilo que vem em relação a um problema, tá? Ok. E qual que é a nossa postura nos conflitos? Aqui a gente tem um gráfico que mostra o nível de assertividade e o nível de cooperação. Então, quando eu não estou a fim de colaborar com nada e eu tenho uma dificuldade de ser assertivo, eu vou fugir do conflito. Eu vou evitar ao máximo entrar em contato com qualquer tipo de discussão ou divergência, porque eu não tenho habilidade para lidar com aquilo. Quando eu sou bastante assertivo, mas zero cooperação, eu vou querer ganhar, eu vou querer competir. Já não importa qual é a melhor solução, importa o que eu vou dizer e que isso seja aceito por todos majoritariamente. Quando eu sou muito cooperativo, mas não tenho a assertividade para lidar com o conflito, eu vou apaziguar, vou botar um pano quente, né? A turma, não, gente, deixa disso, né? O tempo é o melhor remédio e o importante é que todos fiquem em harmonia. Gente, harmonia não é ausência de conflito. Tá cheio de empresa, cheio de equipe, em que todo mundo concorda com todo mundo e você fica naquela mesmice, não tem inovação, não tem criatividade, ninguém discorda. E sempre está sendo tudo feito da mesma forma, da mesma maneira, um mais do mesmo, tá? E por fim, quando você tem um nível bom de assertividade e um nível bom de cooperação, você tem um espírito colaborativo. E quando eu colaboro, eu tenho o melhor cenário. Por quê? Porque na colaboração eu aprendo a fazer concessões. Então, chega um momento em que eu me posiciono e aquilo é aquilo, e eu faço questão de provar com argumentos lógicos por A mais B que é assim, e tem momentos em que eu abro um espaço para que você coloque as suas ideias e complemente com as minhas e as minhas complemente as suas, e juntos a gente constrói a melhor solução. Bom, o que você pode levar de tarefa antes de assistir a nossa próxima aula? Primeiro, reflita sobre os aspectos que são positivos e negativos do conflito ou do confronto e naturalize falar sobre conflito. Leve isso para sua equipe.
Sabe um pouquinho antes de começar aquela reunião que você faz semanalmente com eles? Gente, hoje eu gostaria de trazer um tema que eu estou estudando um pouco mais a fundo, é sobre o conflito. O conflito é algo que pode ser bom. Eu preciso que vocês tenham um espaço aqui para se expressar e para falar sobre aquilo que vocês pensam, mesmo que isso venha discordar do seu colega, mesmo que venha discordar de mim, que sou aqui o líder, né? Que tá levando as coisas na equipe. Segundo, pense em um conflito que tirou o seu sono. Sabe quando você não conseguia dormir, você ficou ruminando aquela preocupação ali constantemente? Tome uma clareza da distância, analisa aqui de fora, né? Eu costumo dizer que você tem que sair da ilha para ver a ilha e se observe. Quem era você no conflito? Você era a turma do deixa disso? Você era a pessoa que estava querendo ganhar a discussão? Ou você estava ali apaziguando, botando um pano quente? Quem que era você no conflito? O quanto que a sua postura contribuiu para que o conflito ele fosse construtivo ou ele fosse destrutivo, tá? Que com base em tudo que você aprendeu aqui hoje, pense, faça uma lista de tudo que você pode começar a colocar em prática em termos de ações e escolha uma, pelo menos uma, para começar a executar a partir de agora. A neurociência nos diz que se você aplica o seu aprendizado em 72 horas depois de aprender uma teoria, a possibilidade desse aprendizado se tornar um hábito vai ser muito maior, ok? Então, faça uma lista das suas tarefas, pega essas lições aprendidas e compartilhe com as pessoas. Comente aqui no nosso vídeo o que você achou dessa aula, se ficou alguma dúvida, ou se quiser você pode ainda entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link para você participar. A gente pode responder dúvidas ali também e conversar, fazer uma grande troca, ok? Convido a todos vocês também para nos seguirem nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E é claro que no YouTube, que você com certeza já fez a sua inscrição e ativou o sininho para receber as notificações. Ok, pessoal? Um beijo grande e até a próxima!